Olá pessoal, tudo bem? O segundo vídeo do meu canal é sobre uma ideia que eu tive a respeito de organização de pessoas e de grupos humanos, principalmente relacionado, claro, à política, que é o assunto que eu vou tratar os primeiros vídeos do meu canal. Organizar as pessoas é um dos grandes desafios da humanidade ao longo de todo o tempo. A gente vê muitas vezes falar numa situação do exército, por exemplo, de moral da tropa. A gente vê também a importância dos departamentos de recursos humanos nas grandes empresas e nas pequenas, nas médias, sempre em volta de como organizar as pessoas para se obter sucesso, chegar a um objetivo comum. Isso é muito importante. Antes de começar propriamente a falar do assunto do vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do que me levou a entrar na Academia MBL no ano de 2021. Eu sempre fui envolvido na política da minha cidade, juntamente com minha família, que é a cidade de Nova Santa Rita, a cidade onde eu moro. E no ano de 2020, a gente fez uma eleição onde a gente se esforçou muito, mas a gente não obteve o sucesso esperado. E eu fiquei muito triste, muito desacorçoado. E fazendo um balanço do que a gente fez na campanha, eu percebi que de todas as coisas que a gente fez, de certo ou de errado, o nosso esforço, recursos financeiros, o trabalho da nossa coligação inteira, a gente perdeu a eleição por muito pouco, uma diferença muito pequena, de 2% a eleição para prefeito. E fazendo o balanço, eu percebi que mesmo que a gente fez várias coisas e vários pequenos erros, um pouco aqui, um pouco ali, de maneira geral nos faltou o conhecimento para conseguir atingir o nosso objetivo. Comparando com a chapa vencedora, digamos, os nossos adversários, eu percebi que existia uma diferença entre a capacidade deles desenvolver o trabalho e a nossa capacidade. E isso, por mais que a gente conte com pessoas brilhantes, com pessoas que têm muito conhecimento, politicamente, a gente foi mais imaturo que eles e nós perdemos a eleição. E esse foi um dos principais motivos que me levou a entrar na Academia MBL no ano de 2021, quando eu fui ver o anúncio. Porque eu pensei o seguinte: eu gosto de fazer isso, eu gosto de me envolver em política, eu quero muito participar do mundo político, mas eu preciso aumentar o meu conhecimento para conseguir derrotar os meus adversários. Então, eu me matriculei na Academia MBL e aprendi muitas coisas em todas as disciplinas que o curso oferece. E além disso, no entrosamento, na troca de ideias, de conhecimentos com as pessoas, tanto com os meus colegas, quanto com os professores, os monitores, tudo foi muito produtivo. Esse ano, eu estava lendo algumas semanas atrás um livro que eu já gostaria de ler há bastante tempo, eu tinha interesse por esse livro, mas eu não estava pensando exatamente em organizar grupo político ou alguma coisa parecida quando eu estava lendo. É este livro aqui, Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond. Acho que é assim. Bom, esse livro aí fala muito de história, da história da humanidade, da povoação das pessoas, dos seres humanos, por os diversos lugares do mundo. E ele é focado na ideia de saber por que alguns povos eles se desenvolveram mais do que outros, principalmente levando em consideração que a gente tem a mesma capacidade mental, a mesma capacidade intelectual, que não existe um povo que é mais inteligente ou mais forte do que o outro a priori, mas alguns povos, inequivocadamente, eles se desenvolveram mais do que os outros. E ele vai pesquisando ao longo da história da humanidade inteira por que esses povos se desenvolveram mais e outros menos. Então, assim, lá pelo meio do livro, ele fala de uma diferença entre uma tribo acéfala, uma tribo centralizada, um bando e uma organização de um estado. São 4 categorias de organização humana que ele explica. É claro que no próprio livro o autor ele coloca um disclaimer, diz que são muitas categorias, que aquilo é uma redução, mas para fins didáticos, para ele explicar ali o conceito dele, ele classificou nesses quatro categorias. Uma coisa que me chamou a atenção, e foi aí que eu fiz o link com o universo político, foi quando ele estava descrevendo a tribo acéfala e a quantidade de pessoas que vivem nela. Porque cada uma das categorias mostra, tem um número de pessoas que é capaz de viver naquela categoria. Por exemplo, o bando. O bando ele é o grupo mais pequeno. Um bando ele é composto, pode ser assim, em torno de desde 5 adultos até mais ou menos 80. Normalmente os bandos eles são da ordem de dezenas de pessoas que compõem o bando. Depois a tribo acéfala, que ele chama, é a tribo que fica com mais ou menos algumas centenas de pessoas, normalmente 200, 300 pessoas numa tribo. Foi exatamente quando ele estava descrevendo a tribo que eu pensei na realidade política aqui do meu município. Né? Primeiro eu comentei lá sobre a minha desilusão na eleição de 2020, mas eu não estava pensando
nesse problema quando eu comecei a ler o livro, né? Eu estava pensando em estudar a história da humanidade. Só que quando ele falou da tribo acéfala, que tem 200, 300, 400 pessoas, eu fiquei pensando que era mais ou menos essa quantidade de pessoas, a quantidade de votos que o meu pai fazia para vereador. Então eu fiquei pensando, bom, é mais ou menos como se essas pessoas que eram as pessoas que votavam no meu pai, se a gente nos reunisse, nós seríamos uma tribo. E uma tribo, não uma tribo grande para ser uma tribo centralizada, mas nós seríamos uma tribo acéfala, que é a categoria, né, que o autor aqui coloca. Disso daí, eu fiquei pensando que os partidos grandes, que tem muitos candidatos e como se fosse um partido ali que faz 3.000, 4.000 votos na minha cidade, eles seriam uma tribo centralizada. Enquanto que aqueles candidatos que fazem poucos votos, tipo 50, 70, eles seriam um bando. Eles seriam uma organização de bando. E daí eu fiquei pensando, assim, entre uma categoria e outra, e eu percebi que, ao contrário do que possivelmente a gente poderia imaginar, o meu candidato a prefeito, a nossa coligação, a gente não era uma tribo centralizada. Nós éramos várias tribos acéfalas que estavam em comum, então a gente não chegou a ter uma estrutura de tribo centralizada. E por isso, em grande parte, foi porque a gente perdeu. Porque a gente é mais desorganizado que os outros. Tudo isso que eu falei parece um pouco conceitual, um pouco vago, mas agora eu vou explicar melhor o que eu quis dizer, para ajudar a vocês a entenderem a minha reflexão. O capítulo em questão é o capítulo 14, que se chama Do Igualitarismo à Cleptocracia, que o autor ele explica o que faz com que as pessoas que vivem numa sociedade igualitária, os seres humanos, no caso, que vivem de maneira tradicional, na natureza, os índios, assim, para trazer mais para nossa realidade, os índios que estão lá vivendo a natureza, o que faz os seres humanos saírem deste nível de desenvolvimento, que todo mundo vive igual, até chegar num nível organizado por um Estado que cobra impostos e que as pessoas aceitam, mais ou menos de bom grado, dar parte do seu trabalho para o Estado em troca de alguma coisa que teoricamente o Estado oferece. Para definir o primeiro grupo, que é o bando, o autor fala o seguinte, na página 269. Os bandos não dispõem de muitas instituições, que são plenamente aceitas em nossa própria sociedade, no caso a sociedade atual que vive em um estado. Eles não têm uma base única e permanente de residência. Sua terra é usada em conjunto por todo o grupo, em vez de ser dividida entre subgrupos e indivíduos. Não há uma especialização econômica regular, exceto por idade e sexo. Ou seja, as crianças, os mais jovens e os muito velhos fazem uma coisa diferente, e os homens fazem uma coisa e as mulheres outras. Mas basicamente não existe profissões separadas disso. No bando, todos os indivíduos fisicamente aptos partem em busca de alimentos. Não há instituições formais, como leis, polícia e tratados para solucionar conflitos dentro de um bando ou entre os bandos. Sua organização normalmente é descrita como igualitária. Não há uma estratificação social formal em classes superiores e inferiores. Não há liderança hereditária ou formal e não há monopólios formais na informação e na tomada de decisões. O termo igualitário, contudo, não deveria ser entendido no sentido de que todos os membros de bandos são iguais em prestígio e têm a mesma participação igualmente nas decisões. Na verdade, o termo apenas significa que qualquer liderança do bando é informal. É conquistada por qualidades como personalidade, força, inteligência e habilidade de lutas. Presume-se que todos os humanos viveram em bandos até que o aperfeiçoamento das técnicas para extrair alimentos permitiu que alguns caçadores-coletores se fixassem em habitações permanentes em algumas áreas ricas em recursos naturais. Esse é o estágio inicial. E na política, esse estágio é como aquela liderança que ela é muito pequena, ela é uma liderança assim de um bairro ou de um pequeno segmento, onde que quando ela se candidata, ela faz os votos ali da família dela, um pouco mais além, mas ela não passa de muito isso. Normalmente essa pessoa, ela é a única liderança que apoia ela própria. Não existe outras lideranças que apoiam. Ela é sozinha e aquelas pessoas que ela atinge, como se fosse um bando, são as pessoas que votam nela. Depois, o próximo estágio de desenvolvimento são as tribos acéfalas. E essas tribos, a característica dela é que ela é formada por algumas centenas de pessoas. Essa tribo ela vai surgir, essa organização, normalmente quando as pessoas deixam de ser caçadores-coletores e se tornam agricultores e pastores também de animais, de ovelhas, de cabritos, de vaca, que eles conseguem se financiar
financiar não, se fixar em uma mesma região. E a partir disso, a tribo ela vai começando a se tornar, o bando ele se torna mais complexo a ponto de se tornar uma tribo. No bando, as pessoas normalmente elas são parentes ou contraparentes muito próximos. Elas casam entre si ou de um bando separado, mas aquelas pessoas elas são todas parentes. Na tribo, também tem essa questão de consanguinidade, de pessoas parentes próximos, mas assim, já são uma união de alguns clãs, de algumas pessoas que, digamos assim, que elas não são propriamente família de primeiro e segundo grau, mas elas estão dentro de uma comunidade que forma um povo, de certa forma, muito bem estabelecido, uma relação muito próxima. Tanto que o autor ele fala que nós, seres humanos, a gente tem a capacidade de conhecer pelo nome, de lembrar o rosto de algumas centenas de pessoas. Ele até citou o exemplo de uma escola, onde que uma diretora, se a escola tem centenas de alunos, provavelmente ela conhece todos os alunos pelo nome e pelo rosto, ela sabe quem são. Enquanto que a gente não consegue fazer isso em milhares de pessoas. Porque ele fala que grande parte da história dos seres humanos, a gente viveu em grupos de centenas de pessoas. Esse era basicamente o padrão. Então, assim, na tribo ainda não existe aquela figura de... Não existe diferenças sociais muito grandes, não existe tanta especialização no trabalho, mas isso já começa a surgir com alguns poucos. Também não existe burocracia. Todo mundo faz meio que todas as coisas e não existe alguém ou algumas pessoas que são propriamente para organizar Não existe a burocracia, assim, quem administra a tribo não é específico para fazer isso. As pessoas, mesmo quando tem o líder, que eles falam que é o homem grande da tribo, ele não se veste diferente das outras pessoas, ele não fica sem trabalhar no trabalho manual do dia a dia, produzindo alimentos. Ele precisa também produzir alimentos, apesar de ele surgir essa figura da liderança. E uma das coisas muito interessantes é que essas lideranças que tem nas tribos acéfalas, elas não são hereditárias. Então, quando a pessoa morre, ela precisa... Outra liderança é escolhida baseada nas suas qualidades. Né? Pode ser qualquer um que se destaque pelas suas qualidades. Essa é algumas das características das tribos acéfalas. Quando a produção de alimentos e os recursos que aquele povo tinha era capaz de juntar milhares de pessoas, aos poucos ia surgindo a instituição de uma tribo centralizada. Então, assim, a tribo centralizada, ela comporta milhares de pessoas e vários clãs. E as pessoas começam a conviver com pessoas diferentes que elas não são parentes. O autor ele tá falando que em tribos menores, quando tem uma briga, por exemplo, uma contenda, uma disputa muito intensa, normalmente os dois lados da briga vai ter um parente próximo, que também é parente desse, é amigo, eles têm um tipo de ligação, e eles vão intermediar o conflito. Portanto, não existe polícia, não existe o monopólio do uso da força pelo chefe, porque é muito negociado os conflitos. E eles também sabem que vivendo em poucos, se eles começam a se matar entre si, isso vai gerar, digamos assim, um fim do povo, um fim da tribo. Quando é uma tribo centralizada, são milhares de pessoas, surge a figura do chefe. E o chefe, ele é aquela pessoa que ele, de certa forma, impõe a sua vontade, ele tem o monopólio do uso da força, e muitas das vezes os conflitos eles não vão ser mais intermediados por um diálogo entre si, mas com uma lei, com um código ou com a vontade do chefe que vai ser imposta para as pessoas não brigarem. O autor fala que as tribos centralizadas com milhares de pessoas é a primeira vez que a gente tem que conviver na história humana com pessoas que a gente não conhece e que a gente não pode sair matando elas ou roubando o que elas têm, ou roubando a mulher que ela tem, roubando o cavalo que ela tem, mas a gente vai ter que conviver com elas de certa forma mais ou menos pacífica. Então, assim, algumas características que passam da tribo centralizada, da tribo acéfala para a tribo centralizada. Na página 268 existe um quadro que separa um esquema sobre o que é as características do bando, da tribo acéfala, da tribo centralizada e do Estado. Como aqui eu gostaria de me fixar na diferença da tribo acéfala para a centralizada, eu vou comparar as duas. Na tribo acéfala, o número de pessoas é na ordem de centenas. Na tribo centralizada, de milhares. As pessoas, o sistema das pessoas viverem no bando ele é nômade, né? Na tribo acéfala, normalmente existe uma vila, existe um estabelecimento, uma aldeia, que eles estão ali fixos. Numa tribo centralizada, existe mais do que um. A base das relações humanas, elas se dão no
no âmbito de clãs familiares na tribo acéfala, e na tribo centralizada existe uma classe e existe uma resistência. Uma vez que existe o chefe, essa chefia ela é hereditária, vai começar a existir uma classe e uma resistência. Na tribo centralizada, a tomada de decisões é razoavelmente organizada, igualitária, e existe a figura do homem grande, que é aquela pessoa que ele vai liderar de uma maneira informal e sem ser hereditário, e ele vai ser, digamos assim, um primeiro entre os iguais. Na tribo centralizada, a administração ela é centralizada, a tomada de decisões ela é centrada na figura do chefe, e essa chefia passa a ser hereditária. Então, a família ela vai herdando, ao contrário de cada vez que o rei morre, do que o chefe morre, precisa ser escolhido um novo herdeiro. Um novo homem grande, no caso. A burocracia. Numa tribo acéfala não tem burocracia. Na tribo centralizada tem 1 ou 2 níveis burocráticos. Outra coisa importante. Na tribo acéfala, não existe uma religião que justifique a tomada de recursos pelas pessoas, pelos chefes, no caso, mas na tribo centralizada já começa a acontecer isso. Então, existe um sistema de ideias, muitas vezes religioso, que justifique a tomada de recursos pela classe dominante ou pela pessoa dominante. E uma última característica, eu não estou passando em todas, mas uma última característica bem importante, que é o seguinte, sobre a arquitetura pública. Na tribo acéfala não existe arquitetura pública, as pessoas moram em suas casas e mesmo o homem grande ele tem uma casa muito igual às outras. No caso das tribos centralizadas, passa a haver estruturas públicas, notadamente os templos e depois os lugares assim que seriam de uma certa administração rudimentar, o mercado, ou alguma estrutura pública assim que todos vão comungar ali no mesmo ambiente. Mais adiante, o autor ele fala que para o Estado, ou para uma tribo centralizada e depois para um Estado se organizar, eles precisam, de alguma forma, que as pessoas aceitem que parte das suas riquezas, daquilo que eles produzem, seja tomado pelo Estado, por essa organização. Então, ele vai citar 4 coisas que é possível fazer para pôr isso em prática. A primeira delas é desarmar a população e armar a elite. Né? Uma coisa mais ou menos parecida com o que existia no feudalismo, onde os camponeses que produziam os alimentos e, enfim, os artesanatos, as coisas que era preciso, eles eram desarmados. E a elite que dominava, ela era armada. Então, era uma imposição pela força. A segunda questão é, para fazer feliz, tu pega para deixar o povo feliz. Meio que uma postura de pão e circo, como tinha no Império Romano. Que era o quê? Tu pega boa parte dos recursos arrecadados e tu distribui para coisas que tenham muito apelo popular. Então, tu vai deixar a massa de pessoas que trabalham feliz. A terceira questão é usar o monopólio do uso da força para promover felicidade. Ou seja, em situações muito violentas, onde as pessoas elas eram acometidas assim, de invasões, de pilhagens, uma completa desordem, muitas vezes tu ajudar a bancar um Estado, tu dar aquilo que tu produz para o Estado, justifica tu viver em paz. O Estado ele vai te garantir a segurança, em troca tu vai abrir mão daquele recurso. E a quarta estratégia que ele vai falar para justificar a cleptocracia, como ele chama, é tu criar uma ideologia ou uma religião que justifique aquilo, que justifique o Estado, que justifique a tomada de recursos por parte do povo. E isso é uma coisa que, invariavelmente, ele vai ter um contorno em todas as civilizações e os Estados. É claro que essas 4 características, elas se misturam, né? Não é uma coisa pura, não é uma coisa que, em determinado momento só foi usado isso. Não, isso vai se misturando. Como eu citei o próprio exemplo da Idade Média, a Idade Média também justificava muito da sua existência por aspectos religiosos. A Roma Antiga, eu falei do pão e circo, mas existia também um exército que, se precisasse lá esmagar a população, uma revolta ele ia. Então, assim, de maneira geral, existem as 4 coisas. Mas a religião e, de certa forma, a ideologia, ela é muito importante para fazer com que o Estado ele cresça. A tribo centralizada ela ganhe consistência para justificar a sua existência. Então, eu vou ler mais um trecho aqui que ele explica melhor isso. As tribos centralizadas normalmente têm uma ideologia precursora de uma religião institucionalizada que sustenta a autoridade do chefe. O chefe pode concentrar as funções de um líder político
e sacerdote em uma única pessoa, como é o caso, por exemplo, do Império do Japão, onde o imperador ele era reconhecido como um deus e como um sacerdote, e a classe, digamos assim, a mais alta classe da nobreza, da qual o imperador também fazia parte, eles eram sacerdotes. Ou apoiar, ou ele pode ser numa única pessoa, ou apoiar em um grupo separado de cleptocratas, ou seja, os sacerdotes, cuja função é oferecer justificativas ideológicas aos chefes. Por isso, as tribos centralizadas destinam uma parte tão grande dos tributos à construção dos templos e outras obras públicas que sirvam como centros da religião oficial e como sinais visíveis do poder do chefe. Então, assim, a gente pode ver isso no Egito Antigo, né? O esforço enorme que eles tinham de construir as pirâmides e os templos, os grandes monumentos religiosos, que às vezes tu fica pensando assim, ó, pra que eles faziam isso? Né? Quanto recurso, quantos milhares de pessoas não morreram para eles fazer aquilo? Talvez se eles fossem produzir alimentos, armas, era mais fácil, ia ser mais produtivo. Mas não, a justificação daquilo é muito importante. Além de justificar a transferência de riqueza para os cleptocratas, a religião institucionalizada traz dois outros benefícios importantes para as sociedades centralizadas. Primeiro, ter uma ideologia, uma religião compartilhada por todos ajuda a solucionar um problema de como os indivíduos sem relações de parentesco podem viver juntos sem se matarem. Né? Tu tá ali convivendo, como é que não vai matar o teu amiguinho? Ou o teu vizinho? Dotado de um laço baseado na afinidade. Segundo, o segundo benefício de ter a religião é que ela dá às pessoas um motivo diferente dos interesses genéricos egoístas para sacrificarem suas vidas em nome dos outros, à custa de alguns membros da sociedade que morrem em batalha como soldados. A sociedade inteira se torna muito mais eficaz para conquistar novas sociedades ou para resistir a ataques. Então, ele fala, no livro ele vai descrevendo que quando as tribos são muito pequenas, ninguém morre pela causa. Nenhuma pessoa vai lá num bando de meia dúzia, de, 100 pessoas e se sacrifica pelo aquele bando. Em geral, as pessoas têm um sentido muito mais de proteger a sua própria existência. Enquanto que numa organização maior, onde tem uma ideologia, onde tem um Estado, as pessoas elas estão dispostas a se sacrificarem por aquilo que elas acreditam. E agora vocês devem estar me perguntando, mas Esdras, o que isso tem a ver com a política? O que isso tem a ver com a tua cidade que tu estava falando? Essa coisa de papo de índio, de tribo, das pessoas viverem nômades, depois virarem sedentários e produzirem comida. E virar um estado, o que isso? Está planejando montar um microestado ou um quilombo na tua cidade? Não, gente, não é isso. É que eu tracei alguns paralelos sobre a nossa realidade política, aqui da oposição de Nova Santa Rita, com as tribos, com a organização de um povo. E até pela questão de pessoas, da quantidade de pessoas que cada partido da oposição tem, eu consegui ver que nós somos várias tribos acéfalas e que o nosso desafio é nos tornarmos uma tribo centralizada. Termos uma organização como uma tribo centralizada, que é mais ou menos o estágio de organização política que a gente está tendo. Quais são esses paralelos? Primeiro, prédio público. Bom, todos vocês sabem, né, que os partidos eles têm seus diretórios, seus comitês, um prédio ali localizado e que fica ali o tempo inteiro durante a campanha. Os partidos no estado eles têm as suas sedes em Porto Alegre, nos municípios maiores. Os partidos maiores também têm sede. E aqui em Nova Santa Rita, os partidos do governo, tanto o PT quanto o MDB, eles têm sede própria. A sede do PT já é no mesmo lugar há muitos anos e ela está lá aberta. Os 4 anos existe uma sede. A oposição ela não tem sede. Nenhum partido da oposição eles têm um diretório que fica lá o prédio público o tempo inteiro ao longo dos 4 anos. O que isso dá diferença? Gente, existe uma diferença entre eu convidar uma pessoa para vir na minha casa falar de política ou a pessoa se reunir em um escritório. É muito mais fácil eu reunir pessoas que eu nem conheço, que eu nunca vi, convidar elas para ir num escritório político do que convidar ela para vir na minha casa. Isso tanto do meu ponto de vista, de abrir a minha casa para as pessoas, quanto do ponto de vista da pessoa, de um cidadão comum que vai na casa de alguém de uma liderança. E muitas vezes isso também serve para comungar lideranças, pessoas que muitas vezes eles compartilham de ideias comuns, mas muitas vezes eles têm diferenças pessoais.
Isso é muito vívido aqui numa cidade pequena. Às vezes a pessoa já foi amigo, já foi colega, não gosta, o ciclano, o bertano, mas eles estão tudo no mesmo espectro político. Como é que eles vão conviver de uma maneira harmoniosa? Ah, lá na casa do fulano eu não vou. Ah, e a reunião fica pipocando sempre de lugar. Ter um escritório é muito importante. Seria o prédio público da aldeia, né? Aquele primeiro prédio público, ao invés de simplesmente a casa das famílias do clã. Então, esse é o primeiro ponto que a oposição em Nova Santa Rita deveria fazer. Começar a se reunir e ter um prédio público, ou seja, não o público em si, mas do ponto de vista da tribo, um prédio onde todos vão se reunir e é aberto a todos para as pessoas desenvolverem as suas atividades políticas. A segunda questão é relacionada à liderança. Numa tribo acéfala, a liderança, quando uma liderança morre ou quando ela fracassa numa guerra, é escolhida outra. E daí tem toda uma disputa e não se sabe quem vai ser a próxima liderança. Na tribo centralizada, a liderança é hereditária. Esdras, então tu quer sempre apoiar o filho do candidato a prefeito e vai virar o próximo. Não, não é isso. A questão é construir uma linha de sucessão. Porque, em geral, de 4 em 4 anos existe uma guerra para saber quem vai ser o candidato a prefeito e quem vai ser o candidato a vice. Às vezes um candidato que quer ser prefeito não aceita ser vice, ou às vezes alguém que quer ser vice não aceita não ser, então gera uma briga. De 4 em 4 anos sempre tem a mesma ladaia, sempre a mesma briga, a mesma desunião em função de quem vai ser o candidato a prefeito, quem vai ser vice, quem vai ser cada coisa. Então, assim, isso gera muita discussão e desagrega. Do lado do governo, que é quem eu estava comparando, bom, a gente tinha uma prefeita, ela era prefeita e ela escolheu o candidato sucessor dela, que é o atual prefeito de Nova Santa Rita. Teve briga, teve ladaia, teve uns reclamaram, mas assim, foi ele porque ela escolheu. Então, claro, não era parente dela, mas de certa forma dá pra gente comparar com uma transição hereditária. A pessoa que era deixou para o seu afilhado político. E não teve uma discussão, teve uma briga, mas assim, em geral isso se impôs para eles. Enquanto que a oposição não, ficou brigando para ver quem seria. E a grande questão, na verdade, o grande problema da oposição é que nessa briga se dividiu em dois. E numa cidade pequena, não tem segundo turno, então, dividida, a oposição acabou perdendo. E como eu falei lá, por apenas 2% dos votos a nossa chapa perdeu. O terceiro paralelo que eu fiz em relação às tribos acéfalas, as tribos centralizadas e os políticos aqui de Nova Santa Rita de direita, é a questão da falta de burocracia. Nas tribos acéfalas não existe burocracias, não tem burocratas, ou seja, pessoas que trabalham para manter a comunidade do ponto de vista administrativo. Claro, elas mantêm do ponto de vista de alimentação, de recursos, de fazer moradia, de ir para a guerra. Mas não existe uma pessoa administrando, uma classe letrada, que a preocupação dela é administrar o trabalho dos outros. Qual é o paralelo que eu traço aqui com a política na minha cidade? A questão de que não existe pessoas profissionais nos partidos de oposição. Uma pessoa que é paga pelo partido só para fazer política. Isso não tem. Existe, claro, as pessoas que trabalham na Câmara de Vereadores ligadas aos partidos de oposição, mas em geral elas trabalham para o vereador. Não existe uma organização para ela trabalhar para o partido em si. Ou seja, nós estamos aqui trabalhando dia após dia para construir a oposição. Isso não existe, não é uma coisa organizada. Então falta uma burocracia, falta aquelas pessoas que ganham para trabalhar nos partidos a ponto de conseguir organizar melhor o trabalho de todo mundo para a gente, digamos assim, chegar ao nosso objetivo final, que é vencer a eleição para a prefeitura. O próximo paralelo, o quarto paralelo, é a questão da solução de conflitos. Numa tribo acéfala, ela é dada de maneira informal. Na tribo centralizada, a discussão, a resolução de conflitos, ela é também centralizada, como o nome da própria tribo diz. Por quê? Aconteceu um problema entre duas pessoas, elas vão resolver sozinhas. Então, assim, uma liderança, um líder comunitário que é da oposição brigou com um vereador que também é da oposição. Eles vão lá conversar e vão se resolver. Beleza. Só que aquilo às vezes é mal resolvido. Às vezes não é resolvido da melhor maneira. Às vezes o vereador... Eu estou citando aqui um vereador, mas né, é só um exemplo. Não é nada específico com vereador nenhum. Mas assim... Às vezes a pessoa que tem mais autoridade, ela vai menosprezar a que tem menos e aquilo fica mal resolvido. Às vezes tu perde aquela liderança. Então assim, quando o grupo todo surgir um conflito, nós vamos mediar todos nós, ou pelo menos, digamos assim, a classe dirigente, existe uma melhor solução do conflito.
E isso é muito importante para crescer o grupo, para não dispersar ninguém, para não perder ninguém, de uma maneira mais justa, mais equilibrada, de cabeça fria. Então, o pessoal bateu boca, ok, vou marcar daqui 20 dias uma reunião para a gente conversar, para estabelecer. A questão das soluções dos conflitos é outro paralelo importante. Por último, eu gostaria de dizer sobre a questão da religião barra ideologia. Porque, claro, numa cidade, numa sociedade como a nossa, a gente não tem uma religião que vai ditar a nossa organização, mas sim a ideologia. E sim, toda a oposição de Nova Santa Rita se considera de direita, né? Claro que algumas são mais, outros menos, uns têm alguns pontos, outros são outros. Eu, por fazer parte do MBL, eu sou talvez o comunista da oposição, enfim. Mas assim, todos nós somos de direita. Todos nós nos reconhecemos como determinados valores de direita. E da eleição de 2020 até agora, até 2022, eu noto, né, conversando com algumas pessoas, que existiu um aumento do sentimento de irmandade entre todos para combater o mal exterior, que seria a esquerda, que seria o PT que governa a prefeitura. No entanto, isso em 2020 não foi forte o suficiente para rolar essa união. Então nós tivemos duas chapas de oposição, de direita, que foram representativas. Uma fez 37% dos votos e a outra fez 20% dos votos. Todas elas se identificando como de direita, combatendo o PT. Mas não foi suficiente, o PT ganhou igual. Então, essa construção maior, mais forte da nossa religião política, ou seja, a nossa ideologia, capaz de nos unir para ter esse sentimento, como ali eu falei no trecho final, de que a gente precisa, primeiro, mediar os conflitos. Então, assim, por eu ser de direita, eu não vou ficar brigando com meu coleguinha de partido. E também ser capaz da gente tomar decisões que não sejam no nosso benefício pessoal, mas que sejam maior, que seja pela causa. Que muitas vezes é isso que falta na política, a noção de que eu vou me sacrificar pela causa que eu represento, por aquilo que eu acredito, então eu preciso ter esse senso de irmandade, né? Então, assim, nesses minutos finais que eu falei, foram esses os paralelos que eu tracei, esses 5 paralelos entre uma tribo acéfala e uma tribo centralizada, que é mais ou menos o estágio da oposição aqui em Nova Santa Rita. O nosso grande desafio, sair de uma questão menos organizada e que, consequentemente, comporta menos pessoas no nosso projeto. E, invariavelmente, nós não vamos agregar mais pessoas se a gente não passar por esses estágios de evolução para agregar mais gente e, consequentemente, atingir o nosso objetivo maior, que é assumir o poder da prefeitura no meu município. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam, se fez sentido as minhas colocações, se foi legal, se vocês aprenderam alguma coisa. E também, eu acho que bem legal é pegar esse paralelo de organização das tribos e transformar para outros ambientes, né? Nós precisamos organizar o MBL para ter milhares de pessoas. O que é necessário? Ou o que é necessário para eu, num grupo pequeno, talvez na minha escola, no meu bairro, que nós somos um bando ainda. Nós temos ali algumas dezenas de pessoas e nós queremos partir para uma organização de tribo, mesmo acéfala. Então, assim, o que eu preciso fazer para dar um upgrade no meu estágio de associação de pessoas, né? Que eu acho que é isso o grande desafio que a gente tem, congregar mais pessoas em um objetivo comum. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal. Se vocês gostarem do conteúdo, mande para um amigo, coloque num grupo do WhatsApp, compartilhe nas suas redes sociais, que vai me ajudar bastante. Beleza, pessoal? Até o próximo!